Fala pessoal, tudo bem? Se você quer saber o que é que eu faço para fazer um game duas vezes mais rápido, uma das técnicas que eu uso, fica nesse vídeo. Vamos embora. Pessoal, a dica que eu tenho é a seguinte: com a minha prática, né, de alguns anos fazendo games, eu desenvolvi algumas técnicas, vários, na verdade, um método que eu sempre sigo uma sequência, né? Um passo a passo que cada vez mais eu vou aperfeiçoando e vai tornando eficiente tanto o processo de planejamento como a questão de execução e correção de erros no meu game, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre um dos passos que eu executo. Como vocês veem aqui na imagem, tem vários antes e depois, né? Está só simbolizando até a produção do game, que é o rascunho, né? Eu chamei de rascunho porque ele realmente, vocês vão ver que ele é um rascunho que eu faço do game. Antes de fazer o rascunho, eu faço alguns passos, né? A questão de planejamento, aí faço o rascunho e depois eu concluo mais alguns passos. Mas o rascunho é bem interessante, é um dos métodos, um dos passos que eu faço para acelerar a produção do meu game, beleza? Poupa muito tempo. E assim, qual o objetivo? Né? Quais os objetivos de fazer o rascunho? Né? O primeiro deles é para você ter uma noção da mecânica do game. Né? Você, com o rascunho, quando você tem a ideia, pega essa ideia e coloca no papel, vocês vão ver que tem alguns tipos de rascunho, mas você já tem uma noção da mecânica antes mesmo de produzir o game. Então é um dos objetivos, é você ter a noção da mecânica. Porque o que você está muitas vezes na ideia é uma coisa, quando você coloca no papel você já tem outra noção. Colocando no papel, você vai ver o que? A disposição de objetos na tela, se ela é amigável. Né? Você tem um jogo X, você pensa em colocar tais objetos no cenário, o herói do tamanho X, uma disposição de peças para a criancinha fazer o pareamento. Né? Tantas peças, eu quero colocar todo o alfabeto. Mas quando você vai ver uma proporção do tamanho de uma tela, será que colocar todas as letras do alfabeto de uma vez só, o tamanho vai ficar legal para a criança clicar e arrastar, por exemplo? Né? Então, quando você faz o rascunho, você já tem essa noção também, se vai ficar amigável. Fazendo isso, rascunhando, você colocando os objetos, botões de menus, que a gente sabe que tem que ter, esse conjunto todo fica viável, ou seja, se a criança ela vai botar, você vai colocar todas as letras do alfabeto, ainda vai ter que colocar um botão para voltar para o menu, um botão para fechar, né? Todo esse conjunto na tela vai ficar viável, né? É outro raciocínio que você tem já no rascunho, antes de botar a mão na massa no game mesmo. E justamente ele possibilita corrigir os erros antes mesmo de começar. Porque você estava com essa ideia de, um exemplo, eu estou citando sempre esse do alfabeto, foi que me veio em mente agora. Você colocar todo o alfabeto de uma vez, né? Aí você vai lá, produz todas as imagens, ou pega todas as imagens, tudinho. Quando você vai programar, chega no construto, que vai colocar na tela, não coube no tamanho ideal todas as imagens. Quando colocou o botão, tomou uma parte da tela que não ia ficar legal, né? Então, você perdeu tempo, vai ter que refazer tudo. Então, com o rascunho, você já vê se, rapaz, não seria melhor colocar a cada 10 letras, né, a cada 5 letras, os botões do tamanho X, né, a letrinha do tamanho Y, e assim vai. Ou seja, antes de você pôr a mão na massa, você já tem uma ideia de como vai ficar. E assim, o que é que um rascunho deve ter? Você está certo, estou com a ideia do game, vou fazer. Primeira coisa que ele tem é que tipo de tela você vai querer? O seu game vai ser uma tela horizontal ou vertical, né?
que é Landscape e Portrait, né? Eu coloquei aqui horizontal e vertical que fica mais fácil de todo mundo entender. Ou seja, o joguinho vai ser jogado assim, na horizontal, né? Ou vai ser jogado assim, na vertical. Aí, essa é a primeira coisa que você deve ter. Se for na horizontal, você desenha o seu com as proporções, né, do seu rascunho na horizontal. Se for vertical, mesma coisa. Deixa eu ver. Os botões. Isso. Ele tem que ter, quando você faz o seu rascunho, é ideal que você já pense nos botões. Onde é que vai ser o botão de sair? Será que aqui fica melhor? Né? Objetos. Aqui vai ter um enfeitezinho. Se for uma plataforma, vai ter uma árvore, vai ter um inimigo, né? Algum personagem. Como seria a ideia? Não precisa fazer perfeito, pessoal. É mais uma coisa para você ter uma ideia de proporção e como vai ficar disposto tudo isso na tela. Tá bom? Mais na frente eu vou mostrar alguns prints de alguns exemplos meus que vocês vão ver e vão pensar que foi meus filhos que fizeram. Outra coisa interessante, no próprio rascunho você já pode ir raciocinando as transições entre as telas. Seria no caso uma ideia. Pronto, se eu tenho a tela do jogo A, aqui eu vou botar um botão para quando a criança concluir, ela vai passar para um nível tal, para a tela B, né? Aí você já tem aqui o rascunho daquela outra tela. Ou seja, no rascunho você tem uma ideia colocada no papel para você já ter até a ideia dessas transições de telas, de botões, de menus. Quando você perde, vai cair uma figurinha para ser o game over, ou a tela toda vai ser o game over, né? Tem várias ideias que você já vai raciocinando. E também você pode fazer uma simulação primitiva da mecânica. Por que eu botei primitiva? Porque para simular mesmo a mecânica, a gente já faz na própria ferramenta, né, de construção dos jogos. No nosso caso, o Construct. 2 ou 3. No rascunho, você depois que desenha, você já tem uma ideia. Ah, daqui puxaria para cá. Aqui o herói seria desse tamanho. A tela é desse, ele pularia. O pulo duplo já seria muito alto, muito baixo, né? E você vai pensando nas mecânicas que você vai ter de acordo com o rascunho, beleza? E os tipos de rascunho? Quer dizer que rascunho tem até tipo. Tem, nessa minha metodologia tem. Com o tempo, eu fui vendo que dá pra gente dividir em tipos, né? Aí vai pela preferência, duas coisas, preferência ou experiência, né, da pessoa. Pronto, o tradicional são os famosos rabiscos no papel. Acontece muito quando eu tenho uma ideia de um gamezinho, eu tenho uma ideia, pego uma folha de papel perto de mim, já desenho, faço alguma coisa que ali, às vezes a mente da gente apaga, né? E estando no papel já fica melhor de lembrar. Aí, ou seja, o rabisco, eu gosto muito de rabiscar, que sai mais rápido, você risca, apaga. Apaga não, não gosto nem de apagar, eu gosto. Eu risco por cima, faço outro. E de forma bem rápida, para ter aquele esboço do que eu quero. Esse é o tradicional. Tem esse na ferramenta de desenho, que eu utilizo geralmente o Inkscape, mas é como se fosse o CorelDRAW, né? Só que é código aberto. Que eu faço muito também, direto na ferramenta. Porque como eu desenho, né, não é obrigado para você fazer jogos se você desenhar. Tem vários locais onde você pode pegar imagens gratuitas, né? Isso aí eu posso até depois fazer um vídeo mais para frente. Mas como eu mesmo desenho a maioria das minhas, aí eu já faço o meu rascunho no Inkscape, ou seja, o tamanho da tela. Eu já faço um quadrado para ser a tela de 1280 por 720, né? Eu já pego um objetozinho para ser o herói mais ou menos do tamanho que eu quero. Outro objeto, eu faço um quadradozinho para ser o botão. Outro objetozinho, um retângulozinho para ser o inimigo. Aí eu vou já espalhando. E quando eu tenho aquele rascunho que eu digo, não, ficou legal, ficou um visual bom, aí eu desenho o que eu quero, né? Mas mesmo sem você saber desenhar, você pode utilizar essas ferramentas
para fazer o esboço e depois pegar essas imagens gratuitas, né, na internet e colocar nesse seu esboço. O importante do rascunho é você ter a ideia e ver o tamanho das coisas, como é que fica o visual. Né, pode ser feito tranquilamente, de forma bem fácil, no Corel ou Inkscape. Só com círculos e quadrados, por exemplo. E a outra forma é no próprio Construct, né? Que aí é uma parte mais avançada, nem tão avançada, você já pode definir os tamanhos da mesma forma que quer no Inkscape ou no CorelDRAW, você pode fazer direto no Construct, porém nos desenhos vocês depois já pode colocar a mecânica, né? E testar lá mesmo, mas é aquela coisa, se você já está partindo direto para a ferramenta, né? Possa ser que tenha um trabalho maior. Por isso que eu digo que tem que ter uma experiênciazinha maior para ir para esses 3 passos, né? O primeiro é o rabisco no papel, que é o mais prático, não tem trabalho quase nenhum, só de riscar. O segundo é a ferramenta e o terceiro já é o próprio Construct, se você já tiver uma experiênciazinha maior, uma práticazinha maior, tá bom? Eu faço dessas 3 formas aí. Pronto, vocês estão entendendo alguma coisa aí? Olha só, olha como rascunho é complicado, mas vocês vão ver o quanto ajuda. Deixa eu traduzir aqui para vocês. Por incrível que pareça, esse rascunho aqui foi o que originou um jogo que eu fiz que teve mais de 100 mil downloads em menos de um mês, acho que em 2 semanas. É aquele, não sei se vocês já viram, o Papa Capim dos meus sonhos, né? Eu fiz um jogo de meme alguns anos atrás, acho que foi 2017, se eu não me engano. Que a ideia que eu tive era o seguinte, não sei se você lembra aquele, é até um personagem hoje que é um meme que é do Papa Capim, fizeram até musiquinha pra ele e tudo. Aqui são 3 árvores, né? As 3 árvores. Aqui é o herói, no caso o herói que é o Papa Capim, né? O Papa Capim, o personagem. Né? E aqui é o passarinho, que o passarinho que realmente é o Papa Capim. Qual foi a ideia que eu tive? Rapaz, o passarinho fica voando entre essas três árvores, soltando notas musicais, e o herói, que é o Dinho do Papa Capim, vai ficar pulando nesses galhos da árvore aqui para poder pegar as notas musicais e quanto mais notas ele pega, mais pontos ele vai ganhando. E aqui, esse outro desenho aqui embaixo é uma mosca. É uma mosca muito feia. É uma mosca que seria o inimigo. Se tocar nele, perde vida, tal. Então, essa foi a ideia que eu tive. E aqui você pode ver algumas anotações. Ó. Se cair no chão, morre, a mosca pega. Aqui foi um brainstorm, que eu vou botando várias coisas para poder ter ó, aqui inteligência artificial da mosca a cada tantos segundos. Não é que só anotações. Mas para vocês verem, desse rascunho que eu encontrei aqui, até eu estou fazendo esse vídeo porque eu encontrei esse rascunho, se transformou nisso aqui. Né? Aqui o herói, que é o Dinho do Papa Capim. Aqui os galinhos que o Papa Capim ficava voando aqui, ó. 1, 2, 3, né? Ele voa daqui para cá. Não tem a copa das árvores, por isso que eu digo que é um esboço, né? Para você pegar a ideia. E os galhos que ele pula em cima, na verdade são essas plataformas aqui de madeira. Eu coloquei que eu achei mais interessante. Inimigo aqui é a mosca. Aqui já tem as notas musicais, né, que eu disse. Os botões pular para um lado e para o outro. Para você ter ideia, essa ideia daqui, com a proporção mais ou menos, ela foi capaz de eu raciocinar, de ter vários insights aqui para poder construir isso aqui. Imagine se eu fosse direto para a ferramenta para tentar construir isso aqui, o tanto de trabalho que não ia levar. Né? Então, esse é um exemplo do papel. Vamos ver outro. Vocês entendem isso aqui? Aqui é o seguinte. Aqui foi outro jogo de meme que eu fiz. Inclusive vendi até algumas cópias dele para fora do país. Naquele conflito que teve de Donald Trump e a Coreia do Norte, né? O presidente da Coreia do Norte, né? O imperador lá e tal. Então aqui era ele jogando míssil e o míssil caindo aqui nos Estados Unidos. Aqui é Donald Trump. Ele com um tanque de guerra, aqui essa ideia de uma bazuca, mas depois eu mudei para um tanque de guerra.
E o objetivo é não deixar que o míssil caia no território americano. Como também ele atirar míssil no inimigo dele lá, né? Para poder vencer. A cada tantos disparos ele morria. Então essa é a ideia. Até a mecânica aqui, ó, uma parte da programação. Eu digo como é que esse míssil vai subir e cair aqui. Eu queria desse um efeito, ele subindo, saía da tela e caía aqui no território americano. Então o que é que eu coloquei? Para vocês verem. Eu digo, não, quando ele subir, eu vou colocar aqui uma imagem, que não vai aparecer na tela, a tela é só esse quadrado, que quando bater aqui, esse míssil que subiu vai ser destruído, e esse objeto que eu coloquei vai spawnar, né, vai soltar um míssil para cá. Aí dá a ideia que ele sobe e depois no tempo ele cai. Mesma coisa aqui, eu botei os botões, ó, como seria o botãozinho de ir para um lado, para o outro e atirar. Esse para um lado e para o outro é o canhão que sobe e desce, né? O ângulo. O ângulo sobe e desce. E o botão de atirar. Vamos ver como é que ficou. Olha como ficou igual. Olha a diferença. Aqui. Donald Trump, né? Eu que desenhei. Com o tanque. O míssil aqui, ó, na plataforma sobe. Fora da tela, ele já é destruído e é gerado outro que cai aqui com um paraquedazinho, né? Para cair no território americano. E o canhão tem que destruir aqui o míssil, bem como tem que atirar. Eu não sei se dá para ver, se vocês dá para ver, porque tem minha imagem, né, na tela. Mas aqui, ó, atrás dessa paredinha aqui está o John Kim, né? Esqueci o nome dele. Kim Jong-un, sei lá. Tá aqui escondido. E ele fica se escondendo nessas três paredinhas, vai para lá e para cá, aleatoriamente. Então, disso aqui foi a ideia principal. Quando eu fechei a ideia, pronto, já fui para lá. Você vê que é um rascunho simples, mas que a ideia está preservada, né? Esse aí foi mais um exemplo. Vamos para o próximo. Esse aqui é um exemplo na própria ferramenta de desenho, que é o Inkscape, que é tipo um Corel, né? Então esse é um joguinho que eu fiz de atirar facas, né? Essa madeirazinha fica rodando e aqui você vai atirando as facas. Não pode acertar uma faca na outra, senão perde. E aqui vai mudando velocidade, tem vários níveis, né? Você vê aqui, está no level 25 já. Que é só um exemplo. Mas isso aqui é um esboço, mas que começou de outro esboço mais simples, que foi esse aqui do lado. Ó. Esse círculozinho aqui era madeira, né? Era essa madeira aqui desenhadazinha. E essa facazinha, essa peixeira aqui bem trabalhada, era isso aqui, simbolizava a faca. A tela, né, eu tinha feito do mesmo tamanho, tem até aqui outras telas, mas só para você entender. A tela aqui já, que eu falei, os outros jogos foram telas na horizontal, né? Esse aqui já é na vertical. Um jogozinho de um toque só na tela. Você toca, ela joga a faquinha. Então aqui o antes, isso aqui seria o antes, ó, e aqui o depois. Mais uma forma de você fazer o rascunho também. Beleza? Esse aqui também é bem interessante, é um que eu já fiz no Construct, direto. Vocês estão vendo aqui, ó. Porque eu já testei rascunho e mecânica ao mesmo tempo. O objetivo disso aqui é isso aqui fica indo para lá e para cá e você até movimenta ele com as teclas, né? Ou com botões. E quando você aperta o botão, solta essa bolinha. Essa bolinha é pregada dentro aqui. Solta a bolinha e o objetivo é a bolinha cair dentro desse copo. Aí ela pode bater aqui, cair aqui, bater aqui, vir pra cá. Esse jogo tem física, então essa bolinha vai pulando, sabe? Tem várias fases, é assim. A ideia inicial que eu tive foi essa. Será que vai dar certo? Aí testei algumas coisas e tal. Testei a física também, que já é um próximo passo, que é a mecânica. Além de eu desenhar no próprio Construct, eu já comecei a testar a mecânica. Fiz 2 passos em um, né? E ficou esse jogo aqui. Que foi uma temática de um ETzinho, né? Que é o mesmo ET, aquele personagem do outro jogo que eu mostrei. Lá em todas ele. Foi eu que desenhei ele, eu que criei. Então você vê aqui, ó. Aqui era um copinho e 3 plataformas. Um quadrado vermelho soltando uma bolinha azul, né? A única coisa que ficou foi a bolinha azul, que eu achei que ficou legal, ficou ela mesmo.
Ou seja, o quadrado vermelho virou a navezinha do ET, ela fica para lá e para cá, você controla ela através das setas e vai soltando a bolinha, ela quica e cai. Essa é a fase 1, é bem simples, é quase impossível de perder essa fase 1. Você joga por aqui, ela quica e cai aqui. Aí as outras fases vão ficando mais difíceis, isso aqui, isso aqui movimenta, isso aqui também, sabe? Tem várias dificuldades. Tem outra fase que tem os inimigos aqui que atiram. Teve até que eu não achei, mas eu fiz um rascunho de cada fase. Eu não achei, rapaz, depois eu vou procurar. Um rascunhozinho desse game eu fiz de cada fase, com inimigos atirando no papel. Todos eles, bem divididos. Então, esse aqui já foi no Construct e se transformou nesse aqui, beleza? Aí, quais as vantagens do rascunho, né? No resumo final. Ele nos poupa tempo e trabalho, né? Como vocês viram, trabalho desnecessário, pois possibilita encontrar e corrigir erros mesmo antes de iniciar a produção do game, né? Ou seja, você testa tudo, faz tudo no rascunho para quando botar a mão na massa mesmo já está tudo bem organizado, né? Do que você ir testando várias ideias, não deu certo, tudo com o game já com a mão na massa, né? É como você consertar um carro com ele em movimento, né? Então o rascunho seria justamente para isso. A gente poupa tempo, né? E consegue justamente corrigir erros antes mesmo do erro aparecer no game. Já no papel a gente já identifica vários erros, né? E como eu disse, esse método que eu utilizo para construir os games educativos, ele tem vários passos, né? Antes do rascunho tem alguns, após do rascunho tem outros. E eles facilitam muito a minha produção de games. Eu sempre produzo bem rápido porque é um passo a passo bem interessante que eu desenvolvi ao longo do tempo. Tá bom? E falando nisso, pessoal, eu criei um grupo de Telegram. Vou deixar o link na descrição. Que se você se interessar por games educativos e por estimular a sua criança, né, através dos games, é só acessar o link e fazer parte desse grupo. Então, quase todo dia eu estou colocando algum insight, alguma sacada, algum pensamento que vai nos ajudar nessa missão de estimular nossas crianças, né, para que elas aprendam, e utilizando também os games educativos. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!